Olá, turma. Boa noite. Espero que todos estejam bem, que tenham conseguido fazer a leitura do material, certo? Bom, pessoal, na aula passada, né, nós trabalhamos com alguns conceitos relacionados à economia, né? Vimos o que significava a ciência econômica, né, que ela é uma ciência da escolha, né, que ela lida também com o problema de escassez, né? Vimos os tipos de bens, né? Bens públicos, bens privados, bens livres, bens econômicos, vimos os bens de capital, bens intermediários e bens de consumo. Né? Passamos por todas essas definições. Chegamos também ao que na economia se conhece como curva de possibilidade de produção, né? Como pode acontecer o deslocamento dessa curva, né, para a direita, ou seja, um crescimento econômico, e como que essa curva ela também pode variar negativamente, né? Vimos também a questão do fluxo circular de renda, né, na economia, vimos que tem os agentes econômicos, né, empresas, famílias, setor externo, governo, o mercado financeiro, né, então, com isso a gente chegou a algumas definições principais, né, que se estão relacionadas à economia, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a teoria da demanda e a teoria da oferta, tá? E vamos chegar também na parte de equilíbrio econômico, tá certo? Bora lá? Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, pessoal. Vou ligar aqui minha caneta. Veja bem, acho que nosso primeiro dia de aula, né, eu falei para vocês que a economia, ela está relacionada a algumas partes, né, por exemplo, a microeconomia, a macroeconomia, inclusive vocês viram no vídeo, né, alguns pontos relacionados a micro e macro, né, vimos que a microeconomia, pessoal, ela está ligada aos pequenos agregados, né, quais são esses pequenos agregados? É quando a gente fala de teoria do consumidor, fala de teoria da firma, né, teoria das empresas, fala da teoria dos custos, né? Então, são esses pequenos agregados. Os grandes agregados estão relacionados ao produto interno bruto, à renda nacional líquida, à renda nacional bruta, né? Enfim, são assuntos que já envolvem não só essa questão interna, mas também relações externas, né? Bom, e na aula de hoje, né, a gente vai trabalhar com demanda, oferta e equilíbrio de mercado, que é algo que está relacionado à microeconomia, né? E o que é a microeconomia, pessoal? Né? A gente já falou que lida com pequenos agregados, mas vamos lá. É a parte da teoria econômica, tá? Que estuda o comportamento das famílias e das empresas e os mercados nos quais operam. Então, o que acontece? Ela vai lidar com o comportamento das famílias, com a tomada de decisão das famílias e com a tomada de decisão das empresas, né? Ou seja, quais são as variáveis, por exemplo, que estão relacionadas à demanda, né? Quais são as variáveis que estão relacionadas à teoria da empresa, né? O que a empresa, o que o empresário vai levar em consideração para a tomada de decisão se vai produzir ou não naquele período, quantas unidades, o que é que ele vai produzir, certo? Então, são essas variáveis, quem se responsa, a parte da economia que se responsabiliza por esse estudo é justamente a microeconomia, tá? E ela analisa a formação dos preços em dois mercados, certo? A parte da micro também, observe. No mercado de bens e serviços, né, que são os bens finais, né, e o mercado de fatores de produção, que, como nós vimos na nossa primeira aula, envolvendo os fatores produtivos, os recursos produtivos e no fluxo circular de renda, né, que são os fatores de produção, terra, não sei se vocês se recordam, terra, capital e trabalho.
Todos os recursos produtivos, todos os fatores de produção estão relacionados neste grupo aqui, ó. Ok? E aí vai ter também as formas de remuneração, né? Lembrando que terra representa todo o espaço físico, né? Que possibilita o processo de produção. Capital representa não só o dinheiro, mas também máquinas, equipamentos, certo? Matéria-prima. E trabalho também está envolvido a nossa mão de obra, né? Tá, pessoal. E o que é o mercado? Né? Porque essas relações, elas precisam acontecer em algum lugar, né? Então, necessariamente ocorre no mercado, tá? Então, que tipo de mercado? Porque nós temos vários tipos. Temos o mercado de produção, temos as estruturas de mercado, temos o mercado financeiro, né, que já lida com as instituições monetárias, instituições não monetárias, né, a relação com as autoridades econômicas, né? Mas aqui na microeconomia, a gente vai fechar essa parte no mercado produtivo, né? Nas estruturas de mercado, tá? Então, o que é o mercado? É onde vai te possibilitar, né, trocar, fazer a troca e possibilita também o processo produtivo. Agora, veja bem, dentro das estruturas de mercado, que não é o foco da aula de hoje, né, que já vai entrar no nosso próximo tema, mas a gente já pode ir adiantando essa discussão, né? Quando a gente fala de mercado, nós temos que entender quais são as estruturas de mercado que existem, né? Então, logo mais vocês vão ver nas nossas próximas aulas que existe a concorrência perfeita. Existe monopólio, que eu acredito que todos saibam. Monopólio. Oligopólio. E concorrência monopolística. Certo? Tá. Quando eu estou considerando, pessoal, isso aqui, ó, características do mercado competitivo, onde eu considero um grande número de compradores e vendedores e o produto homogêneo, eu estou trabalhando com essa estrutura de mercado aqui, ó. A concorrência perfeita, tá? A concorrência perfeita, pessoal, é que trata, né, do estudo no mercado, onde se refere a um quantitativo elevado de compradores e um quantitativo elevado de vendedores. Logo, pessoal, se eu tenho muitos produtores, né, muitos produtores e muitos compradores, eu tenho um produto homogêneo. E o que é que significa um produto homogêneo, tá? Na economia, pessoal, e na parte da microeconomia especificamente, um produto homogêneo significa que ele é um produto que ele tem vários substitutos perfeitos, que ele tem vários produtos similares, ou seja, o que vai diferenciar é um pequeno detalhe que o produtor vai ter que chamar a atenção do consumidor para diferenciar aquele produto de um outro, né? Mas as qualidades e especificações, elas são extremamente similares, né? Produtos substitutos perfeitos. Por isso que o produto é considerado homogêneo, tá certo? E essa característica, ela faz parte da concorrência perfeita, tá? No monopólio, no oligopólio, na concorrência monopolística, a gente vai identificar outras características, mas nós vamos deixar para a nossa próxima aula, né, que já vai tratar desse tema específico, tá bom? Uma condição, pessoal, uma definição que vocês precisam ter em mente também no estudo da microeconomia é a condição coeteris ou ceteris paribus, né? O que é que isso significa? Para se analisar um mercado isoladamente, observem, supõe-se que todos os demais mercados permaneçam constantes. Então, veja bem, caso eu vá analisar a concorrência perfeita, significa que eu vou considerar as outras estruturas de mercado constantes. Então, não vou levar em consideração as características dos outros mercados. Assim também, pessoal, é quando eu vou estudar a teoria da demanda. Se eu quero analisar, por exemplo, a quantidade demandada relacionada a preço, significa que todas as outras variáveis vão permanecer constantes. Que variáveis? A renda, né, que é o orçamento do consumidor, o gosto do consumidor, né, um período sazonal de produção, que mais?
facilidade de crédito, enfim, todas as outras variáveis que estão relacionadas ao processo de tomada de decisão dentro da demanda, por exemplo, tá? Elas vão ser consideradas constantes. E o que é que eu vou analisar? Somente o preço. Então, eu vou analisar a quantidade demandada em relação ao preço. Então, quando eu deixo todas as outras variáveis e vou estudar todas as outras variáveis constantes e eu vou relacionar apenas uma, eu estou na condição de ceteris paribus, tá? Lembrem sempre, situação ou condição de ceteris paribus significa que eu estou analisando uma variável isolada e as outras estão sendo consideradas constantes, tá? Constantes. Essa aqui é a palavra-chave para a condição ceteris paribus, ok? Então, vamos lá. Bom, a teoria da demanda, pessoal, ou conhecida como teoria da procura, né? Ela se divide em duas formas. A teoria do consumidor, que vai estudar as preferências, as condições de consumo do consumidor, que é a demanda individual, né? E esse somatório das demandas individuais, a gente chega em uma condição de demanda de mercado. Por quê? Porque a tomada de decisão individual, pessoal, ela leva em consideração várias situações, né? Várias questões, porque cada consumidor tem suas particularidades, né? Então, quando você tem esse somatório, você chega à condição de demanda de mercado, tá? E a teoria da oferta, que também faz parte dessa temática, né, que da microeconomia, ela também vai fazer um estudo da oferta individual, né? O que é que os empresários levam em consideração? Será que ele está levando em consideração se o aumento na matéria-prima, por exemplo, ou se ele descobrir uma nova fonte de matéria-prima, como que isso vai interferir no seu processo produtivo? Será que ele vai querer continuar produzindo, dado um aumento no nível da matéria-prima, por exemplo? Né? Então, são essas as tomadas de decisões, são essas as condições que a teoria da oferta estuda, tá? Então, quando você tem um somatório da oferta individual, a gente também chega à condição de oferta de mercado, tá? Dentro da teoria da oferta, pessoal, é também destacada outra situação, que é a teoria da produção, envolvendo a teoria dos custos de produção. Então, a ideia aqui da teoria dos custos de produção é que vocês saibam identificar, né, o que é um custo total, o que é um custo variável, o que é um custo fixo, tá? O que é o custo marginal de produção. Custo marginal de produção, quem se responsabiliza é justamente a economia, né, a estudar esse ponto. Então, é por isso que é importante vocês conhecerem, né, a teoria da produção e os custos que estão relacionados a ela, ok? Então, vamos lá. O que é a demanda, então? Nós já dissemos que a teoria da demanda, né, ou a teoria da procura, né, ela está relacionada ao consumidor. Porque um ponto importante, eu queria falar para vocês também, é que quando a gente está estudando demanda e oferta, nós temos que ter dois comportamentos, né? Dois comportamentos. De um lado, quando estuda a teoria da demanda, nós temos o comportamento do consumidor. O que é que o consumidor está levando em consideração para a sua tomada de decisão? Tá? E a teoria da oferta do outro lado, né? Que a gente já tem que se comportar como um empresário, como produtor, né? Então, como produtor, o que é que eu estou levando em consideração no meu processo produtivo, certo? Então, quando a gente estuda a teoria da demanda, temos o lado do consumidor, né? E o que é a demanda? Observe, a curva de demanda não representa, olha só, destaque aqui, tá? Não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar dado um nível de preços em um determinado período de tempo. Então, observe, a curva de demanda ela não representa a compra efetiva, né? Por que não representa a compra efetiva? Vocês lembram na nossa primeira aula que nós falamos sobre o paradoxo, né? Que é de um lado nós temos as nossas necessidades ilimitadas e do outro temos a disponibilidade de recursos produtivos limitados.
né? Então, neste caso aqui, pessoal, nós temos nossos desejos, nossas vontades são ilimitadas, né? E a gente precisa, a gente não vive assim, a gente tem uma limitação que principalmente, que é uma bem marcante, que é a nossa limitação orçamentária, né? Então, além de levar em consideração o nosso orçamento como consumidor, temos que levar em consideração também, pessoal, ó, o nível de preço. Tá? Por isso que ela só vai representar a compra efetiva quando for no final da análise. Mas a curva de demanda, pessoal, ela representa a intenção de comprar, ela representa o desejo de adquirir, certo? Quando a gente fala de demanda efetiva, é quando a gente quando a gente já está considerando tanto a questão orçamentária como o nível de preço, ok? Tá. Qual é a principal hipótese da teoria do consumidor? Veja bem, o consumidor está maximizando sua utilidade ou seu bem-estar, limitado por seu nível de renda e pelos preços de bens e serviços, foi o que a gente acabou de falar, né? Então, por isso, por essa questão, por esse motivo, é que nós não trabalhamos o conceito de demanda, né, como sendo uma compra efetiva, porque ela vai levar em consideração tanto o nível de renda como os preços dos bens e serviços em um dado período de tempo, certo? Bom, e aí, quais são as variáveis, né, que estão relacionadas a essa demanda para que eu possa tomar minha decisão, né? Porque a gente está levando em consideração vários pontos, né? Mas e aí, quais são essas variáveis que vão afetar a minha demanda de forma direta ou indireta, né? Porque eu já vi que não é uma compra efetiva, porque eu preciso de situações que serão favoráveis ou não à minha situação de compra naquele momento, né? Ou vai ser a renda, ou vai ser o nível de preço, ou então as variáveis que vão afetar, né? Então vamos lá. Quais são essas variáveis, pessoal? Veja bem, quando eu falo de riqueza, né? A riqueza, pessoal, é como é que está distribuído o nível de renda, né, na sua região? Como é que está distribuído o nível de renda no seu município? Como é que está distribuído o nível de renda, né, no seu estado, no seu país, tá? Então, quando a gente fala de riqueza, a gente está envolvendo a distribuição de renda, né? E quando a gente fala propriamente de renda, a gente está falando como é a sua situação orçamentária, né? Tanto da demanda individual como da demanda de mercado, né? Outra situação são os preços, tá? Preços de outros bens. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu vou analisar aqui neste ponto, ó, duas situações. Se eu estou demandando por um determinado bem ou serviço, né, eu vou ter que levar em consideração o preço dele. Então, eu tenho o preço do próprio bem, e eu tenho o preço de outros bens relacionados. O que é que significa outros bens relacionados? Gente, o mercado, ele tem tanto bens, né, produtos substitutos, como bens ou produtos complementares, tá? Então, por exemplo, se eu estou querendo comprar um determinado tipo de bem e o preço dele está alto, né? O que é que eu vou fazer eu como consumidor? A teoria que diz isso, né? E as nossas ações também. Mas o que que a teoria diz? Se o preço está muito alto, eu vou procurar um produto substituto. Eu vou procurar um bem similar que satisfaça a minha necessidade e que satisfaça a minha utilidade, que seja útil para mim, né? Então, eu vou procurar um produto que esteja um preço mais baixo do que aquele que eu já estava observando, estava analisando, e quando eu encontro, e quando eu tenho essa relação, eu estou falando de um produto ou de um bem substituto, certo? E eu tenho também um caso de um bem complementar, que serão aqueles que serão consumidos conjuntamente, certo? O que é um exemplo de um bem substituto, gente? Manteiga, margarina, né? O que é qual é um exemplo de um bem complementar? Vamos lá. Bora usar a manteiga também com pão, né? Vamos usar. Se eu aumentar, por exemplo, a demanda, né, por pão, e se eu gostar de margarina, também eu vou aumentar a demanda por margarina. Eu não vou comprar só margarina, né? Porque eu não vou pegar a colher de margarina e botar na boca. Pode até ter, né? As pessoas, mas de forma geral,
Não é isso que acontece. Por quê? Porque manteiga é ingrediente, né, minha gente, também, né? Então, você vai sempre estar associando a uma relação assim, ok? Então, um bem substituto é aquele que você vai levar em consideração o processo de substituição, caso o preço do bem esteja muito elevado, aquele que você quer adquirir, e um bem complementar, aquele que você vai consumir conjuntamente, certo? Outra variável que precisamos levar em consideração são os fatores climáticos ou períodos sazonais, né? Por que que isso é importante, gente? Porque tem determinados produtos, né, que são oferecidos em determinadas épocas do ano, né? Por exemplo, ovo de Páscoa só aparece, né, no mês da Semana Santa, né? Panetone, por exemplo, só aparece no final do ano, né? Então, são períodos sazonais que são oferecidos ou fornecido determinado bem ou serviço, tá bom? Gente, outra variável que pode afetar a demanda, propaganda, tá? Propaganda, gente, um caso sério, né? Por quê? Porque ela pode ser tanto positiva como pode ser negativa, né? Vamos supor que você está você tem uma lanchonete, né? E aí você tá lá com seus produtos, seus bolos, tá com seus pães, seus salgados, né? E aí vai lá um grupo de consumidores, esse grupo não gosta do seu produto. Então, o que, que eles vão fazer? Vão chegar lá no outro grupinho, vão sair de lá, vão pagar a conta, vão chegar lá no outro grupinho e falar, não, aquela não presta não. Ali o atendimento é horrível, o produto não é bom, o produto é ruim também, né? Então, assim, isso é uma propaganda, né, que vai afetar negativamente, né, o seu negócio, o seu bem, o seu serviço, certo? Agora, quando é algo, né, pode acontecer também o inverso, se é uma propaganda positiva, que aumente o nível de produção, até que possibilite, né, o nível o aumento de produção do seu estabelecimento, né? Então, a propaganda, ela pode variar desses dois tipos, por isso que ela também afeta de forma, né, direta a demanda. Ok, pessoal? Outra variável, os hábitos, aqui eu coloquei gasto, mas foi um errinho, tá? São gostos, hábitos, gostos e preferências dos consumidores, né? O que ele está querendo, o que ele gosta de comprar, o que ele gosta de adquirir, qual o serviço que ele gosta de utilizar, né? Então, vai mais algo para o individual do consumidor. Expectativa sobre o futuro, né? Também é uma variável que afeta a demanda, gente. Vamos supor que daqui a 3 meses vão aumentar, por exemplo. Não, o que aconteceu agora com o preço da gasolina, né? O aumento, aumento no preço da gasolina. Os consumidores já ficaram todos em alerta, né? E aí, um dia antes, já saiu a notícia nos jornais que teria um aumento no dia seguinte, um dia antes todo mundo correu para encher seus tanques, né? Isso é uma expectativa sobre o futuro, certo? É você esperar que vá baixar, ou que vai reduzir, ou que vai acontecer algo no futuro para que você tenha uma ação hoje, tá? Facilidade de crédito, né, gente? Quem não gosta dessa variável, né? Quem não gosta dela? Quem não gosta de seu cartão? Eu não gosto, não, professora, que eu tenho que pagar. Mas gente, neste caso, nós estamos envolvendo aqui, ó, a facilidade de se você comprar, né? Porque é outro fator também que vai determinar, porque vamos supor que você não tem ali o dinheiro naquele momento, mas você vai utilizar para comprar ou em determinada quantidade, e só que vai te possibilitar a facilidade de crédito, né? Então, são essas variáveis, pessoal, e existem muitas outras também, né, que podem, além desse grupo, ou algumas que estão organizadas dentro desses grupos, né, que vão afetar a tomada de decisão quando envolve a demanda. Tá ok, minha gente? Bom, como analisei essas variáveis, né, então significa dizer, pessoal, ó, que a minha função geral da demanda, né, ela é representada por aqui, ó, a função está em função do preço do próprio bem, a demanda está em função do preço do próprio bem, aliás, o preço de bem substituto, o preço de bem complementar, a renda do consumidor e os gostos ou preferências dos consumidores, certo? Então, essa daqui, ó, é a função de demanda,
tá? Então, tradicionalmente, ela depende de variáveis mais relevantes e gerais, observadas na maioria dos mercados de bens e serviços, tá? Vamos lá. Olha só, um ponto que vocês precisam também entender, né, nessa relação aqui, é que também quando você está analisando a demanda, você tem que ver, entender e interpretar como que vai ser a variação da demanda, dado uma variação em algum fator que vá, né, influenciar na tomada de decisão da demanda. Né? Então, veja bem, você tem que entender, por exemplo, o que é que acontece com o aumento da renda. Você tem que entender, por exemplo, o que é que acontece com o aumento do preço do bem ou serviço que você tem a intenção de comprar, né? Ou de utilizar. Então, você tem que entender como é que funciona, pessoal, cada interpretação de cada variável quando tem uma alteração, certo? Então, veja bem, a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem tem uma interpretação diferente, por exemplo, quando se tem um aumento na renda ou quando se tem um estímulo de propaganda positiva, quando se tem uma facilidade de crédito, né? E aí cabe a nós entendermos como que vai afetar, né, a curva de demanda ou a função de demanda, né? Então, quando a gente fala, pessoal, da relação da demanda com o preço do próprio bem, o que é que eu estou levando em consideração aqui, ó? Essa relação, que a demanda por um determinado bem, né, em relação ao preço do seu bem, ela vai ser menor que zero. Logo, ela vai ter, pessoal, uma relação negativa, tá? Ela vai ter uma relação inversamente proporcional ao preço, tá, gente? Uma relação inversamente proporcional ao preço. Logo, ela vai ter uma inclinação negativa, como acontece aqui, ó. Eu já volto para vocês os slides. Veja bem, a demanda, pessoal, quando ela está relacionada ao nível de preço aqui, ó, preço nesse eixo, quantidade nesse outro. Então, quando ela está relacionada ao preço do próprio bem, ó, tem uma relação inversamente proporcional ao preço, logo ela tem uma inclinação, o quê? Negativa, né? Vamos comprovar. Quando se cobra um preço 1, por exemplo, aqui no gráfico, ó, observe, ó, a mão. Aqui vai ser o quê? Vamos supor 25, né? Quando esse preço aumenta para 2, aqui, ó. Antes eu consumia 25, agora eu vou consumir quanto? Ups, vou consumir quanto? Vou botar aqui 22, né? Se esse aumentar, o governo taxou um determinado produto, colocou imposto sobre um determinado produto, sobre a cerveja, bora lá. E esse preço aumenta, né? Quando esse preço aumenta, pessoal, ó, o que acontece com o consumo aqui, ó? Diminui mais uma vez, né? Vai de 22 ou 20 para 15. E aí, continua aqui, ó, se aumenta para 4, continua diminuindo o nível de consumo. Observaram? Isso aqui, pessoal, essa análise mostra justamente que existe uma relação inversa ao preço quando se refere à demanda, tá certo? Só para vocês observarem. E aqui, ó, essa daqui é a função linear, que ela é representada por uma função linear, né? A quantidade demandada é igual a menos BPI, né? O que significa esse A, pessoal? Esse A aqui, ó, significa qualquer valor, porque ele representa a demanda autônoma, né? A demanda autônoma, pessoal, que não basicamente estaria relacionada à questão do preço, né? Aqui, ó, menos BPI significa que vai ser esse coeficiente, perdão, que vai estar relacionado ao preço, tá certo? Já vai estar relacionado ao preço. Agora eu pergunto a vocês, esse sinal aqui poderia ser positivo? Deixa eu apagar aqui. Olha só. Esse sinal aqui poderia ser positivo. Eu vou melhorar a pergunta, né? Por que esse sinal aqui é negativo? Por que ele não pode ser positivo? Porque, pessoal, esse sinal aqui, ó, ele representa exatamente essa relação inversa do preço
com a demanda, certo? Então, ela sempre vai ser representada, né, por essa... Sempre não. Na verdade, essa aqui é a função linear, né, que tem a sua... que representa a teoria da demanda. Só que a gente não vai entrar nessa discussão, mas ela também tem uma função exponencial, né, que é diferente dessa função. Mas aqui, pessoal, ó, ela vai ser sempre negativa, porque demonstra essa relação inversa ao preço, tá bom? Pronto. Quando eu estou relacionando, pessoal, a discussão da quantidade demandada com o preço do próprio bem, observem aqui, tá? Ó, quando eu analiso a demanda com o preço do bem, eu vou considerar aqui, ó, também duas situações, tá? Veja, o efeito substituição e o efeito renda, né? E o que é o efeito substituição? Se um bem X possui um substituto Y, quando o preço do bem X aumenta, ceteris paribus, olha só, as outras variáveis estão constantes, tá? O consumidor passa a adquirir o substituto bem Y, ou seja, eu estou na intenção de comprar o bem X, né? Eu sei que ele possui um bem substituto, e aí o preço do bem X que eu estou estou analisando vai aumentar, né? O que eu vou fazer? Vou passar a adquirir agora o substituto dele que está com preço mais baixo, que é o bem Y. Então, esse processo se chama justamente o efeito substituição, tá? Já o efeito renda, né, está relacionado a isso aqui, poder aquisitivo, tá? Do consumidor. Quando é que ocorre o efeito renda? Quando aumenta o preço do bem X, né? Olha a condição de novo, ceteris paribus, o consumidor perde poder aquisitivo, né? Então vamos lá. Esse consumidor, ele está disposto a pagar R$ 20, por exemplo, para um determinado bem. Só que quando ele foi lá quando ele foi lá realmente comprar, né, ou seja, praticar sua demanda efetiva, esse bem já estava custando R$ 25, né? E ele estava disposto a comprar, ele estava disposto a pagar 20 por ele. Então ele teve que pagar 25. Se ele pagou 25, ele perdeu o poder aquisitivo, né? Agora, se ele estava disposto a pagar 20, foi lá e comprou, estava a R$ 15, ele tem o quê? Um aumento no seu poder aquisitivo. Então, mais uma vez, efeito substituição é a troca do consumo devido a essa relação com o preço, e o efeito renda está relacionado ao poder aquisitivo do consumidor. Ok, pessoal? Caso fique alguma dúvida, vocês podem colocar, tá, nos comentários logo abaixo da aula, tá bom? Bora lá. Outra relação que nós vamos considerar, pessoal, com a quantidade demandada e o preço dos bens, também esse conceito que a gente já trabalhou, né? Já viu, que é o bem substituto e o bem complementar. Tá? Mais uma vez, o bem substituto é aquele que você vai ter por um produto ou um bem similar, perfeitamente substituto entre si. E os complementares, o consumo conjunto, tá? Não se preocupe que eu vou trazer uma atividade que trabalha direitinho essa definição e seus exemplos, tá certo? Bom, e uma outra relação que precisamos entender é a relação da demanda de um bem e a renda do consumidor, certo? Então, veja bem, pessoal, quando eu estou relacionando a demanda com a renda do consumidor, eu preciso entender duas classificações dos bens, tá? Primeiro, o bem normal e segundo, o bem inferior. Gente, quando nossa renda aumenta, a intenção é que a gente consuma, né, aumente a nossa procura por um determinado bem ou serviço. Concordam comigo? Certo. Então, quando ocorre isso, minha renda aumentou e, consequentemente, minha demanda por um determinado bem aumenta, eu estou falando que esse bem é normal. Tudo lógico, né? Aumentou minha renda, aumenta minha demanda por um determinado bem ou serviço. Por outro lado,
Se minha renda aumenta e eu tenho uma queda no meu nível de consumo para um determinado bem ou serviço, eu considero ele como um bem inferior. Professora, dê exemplos. O que é um bem normal, minha gente? Bora lá. Ah, naquele final de semana, né, tu quer fazer aquele churrasco, né, tua renda, tu recebeu, vamos dizer que tu recebeu um aumento salarial para tu comemorar, naquele final de semana eu vou fazer churrasco. Tu me diz uma coisa, tu vai comprar frango? Uh-uh. Tu vai querer comprar carne, tu vai querer comprar maminha, tu vai querer comprar contrafilé, tu vai querer comprar picanha, né? Então, se tua renda aumenta por essa carne de primeira qualidade, né? Então, você vai ter um bem normal, dado o seu aumento no nível de renda, né? Agora, nesse mesmo exemplo, dá para a gente pegar o bem inferior, que é o frango. Eu amo frango, gente, por mim eu comeria frango todo dia. Mas chega naquele churrasco, eu não quero saber de frango hoje, porque eu como frango todo santo dia, né? Então, o que acontece? Eu não quero frango. Eu vou comprar carne. Então, o frango é considerado que tipo de bem? Um bem inferior, porque aumentou a renda do consumidor e ele diminuiu a demanda por esse bem, tá? De novo, um bem normal é aquele que, caso sua renda aumente, você aumenta a demanda por um determinado bem ou serviço. Um bem inferior é, caso sua renda aumente, você vai estar falando, se você diminuir seu consumo, você está se referindo a um bem inferior. Ok, pessoal? Professor, eu sempre vou relacionar a interpretação de um bem normal com um bem inferior à renda? Sim, perfeito. Você sempre vai relacionar a interpretação de um bem normal ou um bem inferior ao nível de renda do consumidor, se ela vai diminuir a renda ou se essa renda vai aumentar. Ok, minha gente? Bom, pessoal, aqui, ó, a minha demanda, a minha função linear de demanda, tá aqui, ó, representando aquela que eu mostrei para você lá no início, né? A demanda está em função de algumas variáveis, né? E aqui, ó, representa exatamente uma função de demanda linear para vocês identificarem, né? Tá aqui, ó. Olha aqui a minha função. Quantidade demandada, tá aqui, ó, meu A menos BP, lembram? A menos BP. Então, aqui é a minha demanda autônoma, né? E aqui é o meu coeficiente que vai estar relacionado ao preço, né? E aí, ela está me dando mais uma informação, mais 0,2 PS, menos 0,1 PC, mais 0,9 R. Não é verdade? Gente, como é que eu vou saber, por exemplo, eu estou dando essa função para vocês. Vocês sabem o que é o preço aqui, ó. Aqui é a minha quantidade demandada por I e aqui é o preço do meu bem I, certo? Mas o que é o meu PS e o meu PC? Ó, PS significa o preço do bem substituto. PC significa o preço de um bem complementar. E aqui o R significa renda. Então, ela está me dando algumas outras variáveis que estão afetando a minha demanda naquele período de tempo. Não só essa parte aqui, ó, mas está acrescentando outras informações. Mas eu pergunto a vocês, quando é que eu vou saber, por exemplo, pessoal, se eu tô trabalhando com um bem substituto ou com um bem complementar? Lembra que aqui sempre vai ser o preço do bem que tu está analisando, tá? O que vem depois é algo que tu vai interpretar. Esse bem é um bem substituto ou um bem complementar? E como é que tu vai identificar isso? Ó, se eu tenho o meu sinal aqui de mais, significa dizer, ó, que eu estou trabalhando com um bem substituto, tá? Por quê, professora? Observe, se eu tenho um sinal de mais, tá, significa dizer aqui, ó, que eu estou aumentando a minha demanda por esse bem. Se eu estou aumentando a minha demanda por esse bem, quer dizer que o bem que eu estava analisando aqui, ó, o bem I, o preço dele está elevado. Se eu estou conseguindo aumentar aqui o preço desse outro bem, ou aumentando a demanda por esse outro bem, significa dizer que o preço dele está em queda e, consequentemente, eu vou aumentar a demanda por ele e diminuir a do meu bem I. Correto? Concordam comigo? Então, se eu aumento a demanda por esse tipo de bem aqui, ó, significa dizer que ele é um bem substituto, certo? Agora,
Tenho aqui, ó, um sinal negativo. 0,1 PC. E essa relação aqui está me dizendo que eu estou diante de um bem complementar, de um produto complementar, certo? Então, por que, professora, que eu tenho essa interpretação que o negativo, né, vai ser um bem complementar? Significa dizer, pessoal, que se ele está diminuindo aqui, ó, né, tá, a minha demanda, ó, a demanda está diminuindo por esse bem por conta do sinal negativo. Se ele está diminuindo esse bem, significa dizer o quê? Que a minha demanda está diminuindo pelo meu bem Y, certo? E, consequentemente, está diminuindo também pelo meu bem complementar. Porque se eles são consumidos conjuntamente, minha gente, significa dizer que se eu estou diante de dois bens e eles são consumidos conjuntamente, se eu diminuo a demanda de um, consequentemente a demanda do outro vai diminuir também. Se eu aumento a demanda desse bem que é consumido conjuntamente, eu vou aumentar a demanda do meu outro bem que é consumido conjuntamente. Certo? Então, é nesse sentido que você vai interpretar essa relação aqui, ó, de um bem substituto e um bem complementar. Ok, minha gente? E aqui, ó, mais 0,9R, que é a sua renda, né? Tá certo? Bom, lembra daquela pergunta que eu fiz no gráfico? Ó, sempre vai ser essa função de demanda, né? Que é a nossa função linear? Não. A gente vai ter também a função potência, né? Uma função exponencial. Né? Só que essa daqui, ó, não é o que. Não, a gente não vai levar em consideração que para o curso de vocês, aqui já entra mais numa análise, né, econometrista, né? Então a gente vai ficar, vai se basear mesmo pela função linear, ok? É só para mostrar para vocês que existe outro tipo de função, outro formato, tá? Que não é a linear, é a exponencial ou potência. Beleza? Então, vamos lá. Bora aqui para um exercíciozinho básico, né? Dados. QX, aqui é o quê? Que é o quê, minha gente? Minha demanda, né? Minha demanda é igual a 30, olha aqui minha demanda autônoma, né? Menos 1,5 PX, né? O meu coeficiente aqui está em relação ao preço, mais 0,8 PY, mais 10R. Bora lá. Gente, atenção. Letra A. Eu quero saber se esse bem Y é complementar ou substituto de X, porque a minha demanda aqui é pelo X, né? Eu vou querer saber se esse Y aqui, ó, ele está sendo, se ele vai ser considerado um bem substituto ou um bem complementar. E nós acabamos de identificar que se ele está crescendo a demanda, está aumentando a demanda por ele, né? Significa dizer que o preço dele está mais baixo e, consequentemente, eu estou elevando o meu consumo em relação. Se eu estou aumentando o meu consumo em relação a esse bem, significa dizer que ele é um bem substituto. Ok? Lembraram? Agora, observem. O bem X, opa, que era um B, viu? O bem X é um bem normal ou um bem inferior? Aqui da renda, ó. É a mesma interpretação, tá, gente? Aqui dos sinais. Se eu estou aumentando a renda por ele, aqui, ó, ou se eu estou aumentando a demanda através do sinal positivo, significa dizer que a minha demanda pelo bem X está aumentando. Se ela está aumentando com o meu aumento na renda, significa dizer que ele é um bem normal. Ok, pessoal? Letra C. Supondo PX igual a 1, PY igual a 2 e R igual a 100, que é a renda, qual é a quantidade procurada de X? O que é que eu vou fazer? Eu vou só substituir, não é, gente? Só substituir. Bora lá, bora só montar aqui nossa função. Quantidade demandada de X é igual a 30 menos, ó, a letra, ou a mão torta. 1,5 vezes, olha aqui, ó, 1, que é o preço do bem X, né? Mais 0,8 PY, o que é PY? 2, né? 0,8 vezes 2
mais 10 vezes renda. Quanto é minha renda? 100. Certo? Então, a minha quantidade demandada de X vai ser quanto? É só você multiplicar, tá? Desenvolver aqui a equação, é só substituir, não, observem que não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui nessa matemática, é só somar, subtrair e multiplicar, tá? Então, vamos lá. Tu vai ter 30 menos 1,5 vezes 1 dá quanto? 1,5 mais 0,8 vezes 2 dá 1,6 mais 1.000, né? Então, a minha quantidade demandada vai ser quanto? É só desenvolver. 30 menos 1,5 mais 16 mais 1.000. Ok? Segunda questão. Dados que x igual a 30 menos 1,2 px igual a 0,9 py menos 0,1 r, que é a sua renda, né? Então, o bem x é normal ou inferior? Mais uma vez, está relacionando aqui quando você está falando de um bem normal ou inferior. Você está falando em relação a quê? A renda, né? E você já identificou que essa renda é o quê? Negativa. Então, tu vai entender que ele é o normal ou inferior pelo sinal, porque está te dando a ideia justamente o contrário lá na tua demanda, né? Então, se tua renda vai diminuir, ou se tua renda aumentando ou diminuindo, né? Vai influenciar aqui na quantidade demandada do modo contrário, ele está sendo considerado um bem inferior, ok? Já o bem Y é complementar ou substituto de X? Y é complementar ou substituto? Cadê ele? Ó, ele tem um sinal negativo, né? Significa dizer que a minha demanda por X está diminuindo, consequentemente, vai diminuir também a minha demanda pelo bem Y, certo? Então, ele é considerado um bem complementar. Ok, pessoal? Entendido? Seguindo aqui, ó. A gente já identificou mais ou menos como que consegue, né, identificar a demanda, quais são as variáveis que estão relacionadas à interpretação de demanda, certo? Agora vamos partir para a análise da oferta, né? O que é oferta? O que é que significa oferta, né? A oferta, ela já está relacionada com o lado produtor, né, com o lado das empresas, certo? O lado empresarial. Então, quais são as variáveis que vão afetar a oferta de um bem ou serviço, minha gente? Né? Quais são essas variáveis diferentes das que ocorrem na teoria da demanda? Porque eu disse para vocês no início da aula que a teoria da oferta, você tem que ter o comportamento agora de produtor. Teoria da demanda, tu tinha de consumidor. Agora é o produtor, certo? Então, quais são as variáveis que estão relacionadas? O preço do próprio bem que tu vai produzir, o preço dos fatores de produção, né, de matéria-prima, os objetivos e metas do empresário, né? Por exemplo, o empresário está faturando aqui uma quantia a cada semestral ou anual, né? Mas ele pretende, daqui a 2 anos, triplicar o seu faturamento, né? Se ele pretende fazer isso, ele vai ter que estabelecer metas. Se ele vai estabelecer metas, ele tem que partir de alguns objetivos, né? Quais são os objetivos que vão ser realizados para ele ter um objetivo, aliás, disso? Então, qual vai ser a meta dele, né? Quais são as estratégias que ele vai elaborar para que ele triplique esse faturamento? Então, isso é um objetivo e meta do empresário, tá? Então, isso também está envolvido direto com a análise da oferta, tá?
E também, assim como acontece na teoria da demanda, tá? O preço de outros bens, né? O preço de bens substitutos ou complementares na produção, ok? Bom, pessoal, diferente da demanda, aqui agora eu vou ter uma relação, ó, de oferta em relação ao preço maior que zero. Isso significa dizer que agora que eu vou ter uma relação diretamente proporcional ao preço, tá, gente? Diretamente proporcional. Se ela tem uma inclinação, se ela tem uma relação direta, a inclinação dela vai ser o quê? Positiva. A demanda, tu tinha uma inclinação negativa, tá? A demanda, tu tinha isso aqui, ó. A oferta, agora, tu vai ter isso aqui, ó. Certo? Uma relação diretamente proporcional ao preço. Então, se o preço do bem aumenta, né, estimulam-se as empresas a produzir cada vez mais na condição ceteris paribus, pois a receita, ele vai partir do pressuposto de que a receita e o lucro dele vai aumentar. Por quê? Porque os preços estão altos, tá certo? Os preços estão compensando, compensa eu produzir porque o preço desse bem ou oferecer o serviço, porque ele está elevado. E com isso vai aumentar a minha receita e vai aumentar o meu faturamento e vai aumentar o meu lucro como empresário. Ok, minha gente? Observe aqui a curva de oferta. Olha só. Opa, engoliu aqui meus numerozinhos. Vou botar aqui, tá? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, né? Então, vamos lá. Ao preço 1, consumia ou produzia quanto? 15. Se aumenta o preço para 2, o empresário vai ficar estimulado e vai aumentar a sua quantidade produzida para 20. Se aumenta para um preço 3, o empresário continua sendo estimulado para aumentar a sua quantidade produzida e vai para 25. E assim sucessivamente, quando se dá aumento no nível de preço. Eita, a mão, tá? Observem aqui, ó. Isso aqui mostra, pessoal, que a oferta, ela tem justamente essa relação direta com o preço e uma inclinação positiva, ok? Aí aqui também a gente tem que ter algumas interpretações. A gente tem que partir do ponto, por exemplo, se aumenta o nível de preço da matéria-prima, vai ser bom ou ruim para o produtor? Né? O que ele vai fazer? Ele vai continuar, ele vai aumentar a sua produção, vai diminuir sua produção ou vai parar a sua produção? Né? Então, depende de como está sendo o seu dado, depende de como está sendo a sua função de produção, tá? Então, dado o preço, qual é a quantidade máxima que o produtor estará disposto a ofertar? E, dada uma quantidade, qual é o preço mínimo que o produtor estará disposto a receber, né? Então, observe. Aí, professor, mas aí eu não consegui compreender agora, porque se o preço para ele está alto e ele vai continuar, e ele quer continuar produzindo, porque ele parte do pressuposto que vai aumentar sua receita, seu nível de lucro, né? Mas o consumidor, por outro lado, ele vai justamente estar numa relação, né, de quanto menor o preço, maior vai ser o consumo. Né? Então, como é que se dá essa condição? Gente, aí para se evitar o aumento exagerado do nível de preço, ou para se evitar que se tenha um excesso de demanda, ou que se tenha um excesso de oferta, a gente chega nas condições de quê? Volto já para as outras questões aqui, tá? De equilíbrio de mercado, tá? É aqui o ponto X da questão. Para que não se chegue a uma condição excedente de demanda ou excedente de oferta, nós temos o conceito de equilíbrio de mercado, tá? Que é justamente um preço de equilíbrio para que possibilite uma quantidade de equilíbrio, ou quantidade ofertada ou quantidade demandada em equilíbrio dado o nível de preço, ok? Mas aqui é só para responder a tua inquietação. Bora voltar. Pessoal, uma questão que eu queria trazer para vocês,
que é uma interpretação muito importante, né, e que isso cai em prova de concurso, cai no ENAD, que eu já fiz o balanço, né, dessas possíveis questões, e isso cai bastante no nível de prova, né, nas provas de vocês. Já pensou vocês se identificarem com, vou fazer um concurso, nesse concurso tem lá fundamento de economia, introdução à economia, ou conceitos básicos de economia, né, e está lá numa questão, a variação da oferta e variação da quantidade ofertada, né, ou variação da demanda, ou variação na quantidade demandada, tá? Aqui é um conceito que eu quero que vocês anotem quando estiverem, né, assistindo essa aula, anotem, tá? E não confundam. Se vocês tiverem ficado confusos, que é normal, tá? Nessa interpretação, a gente marca uma aula e vocês, né, a gente pode esclarecer melhor, tá? Bora aqui. Existem duas definições, tá? Opa. Tanto na oferta, olha que eu esqueci de chegar no cálculo final, mas vocês podem calcular, viu? Passei direto aqui, esqueci. Vocês podem calcular, não tem problema não. É só substituir agora e chegar no final. Olha só. Não, eu quero chegar na demanda, gente. Foi mal. Deixa eu colocar aqui na minha borracha para mostrar uma definição para vocês. Só um instante. Enquanto isso, vocês estão conseguindo, gente, pegar o material para fazer leitura, se atentem, tá? Não deixem para estudar, véspera de prova, porque, ó, daqui a gente já vai ter um monte de conceito, né, juntando com o da aula passada. Então, não deixem para última hora, tá? Tentem fazer o quanto antes, fazer a leitura, fazer os exercícios, que é no dia da prova facilita para vocês que não estão tão atarefados de conteúdos, tá? Bora lá. Minha gente, olha, na teoria da demanda, volto já para a oferta, só porque lá chegou o conceito e eu tenho que passar isso para vocês também envolvendo a demanda. Na teoria da demanda, existem dois conceitos, aqui na curva, tá? Variação da demanda e variação da quantidade demandada, tá? Da quantidade demandada. Veja bem, quando eu falo de variação da demanda, da quantidade demandada, professora, mas é a mesma coisa. É, a gente está falando de demanda, né? Só que tu vai ter duas interpretações aqui quando tu analisa o gráfico, tá? Uma observação, na dúvida, sempre desenhe o gráfico para tu conseguir interpretar, certo? Ó, quando eu estou falando de variação da demanda, minha gente, eu estou falando de um deslocamento da curva, tá? Ou para a direita ou para a esquerda, certo? Quando eu estou falando de uma variação da quantidade demandada, eu estou falando de uma variação, ó, ao longo da curva, que foi o que a gente fez aqui desenhando, tá? Ó, aqui eu não estou deslocando a curva, eu estou variando, ó, ao longo dela. Concordam comigo? Dado um aumento no preço aqui, ó, diminui a minha quantidade demandada. Então, eu estou variando aqui, ó, dentro, ao longo da curva, certo? E aí eu pergunto, e aí eu quero que vocês anotem, é isso. Quando é que eu vou ter uma variação da quantidade demandada e quando é que eu vou ter uma variação da demanda? Então, observa, quando eu estou analisando o preço, única e exclusivamente preço, eu estou trabalhando com uma variação ao longo da curva, eu não vou ter deslocamento dela, eu vou ter uma variação ao longo desta curva. E quando eu tenho uma variação ao longo dessa curva, eu estou associando que eu tive uma variação no preço, única e exclusivamente
preço a variação. E quando eu tenho uma variação no preço e uma variação ao longo da curva de demanda, eu estou trabalhando com a variação da quantidade demandada, certo? E quando é que eu vou ter a variação da demanda? Ou seja, o deslocamento da curva. Ela pode vir para a direita, D linha, como pode vir para a esquerda, D duas linhas, né? Se ela vai para a direita, significa dizer que a demanda está aumentando, concordam? Se ela vem para a direita, significa dizer que a demanda está diminuindo, tá? Então, quando é que eu vou interpretar? Quando é que eu vou saber? Se eu tiver, vejam bem, se eu tiver uma variação, né, em qualquer fator que não seja preço, eu estou falando de uma variação da demanda. Eu estou falando de um deslocamento da demanda, ou para a direita ou para a esquerda. De novo, quando eu estou trabalhando com qualquer outra variável que seja extra preço, não é no preço. Eu tenho um deslocamento da curva para a direita ou para a esquerda e eu tenho o conceito de variação da demanda. Ok, pessoal? Variação na quantidade demandada, eu não trabalho com deslocamento da curva. Eu trabalho com variação ao longo desta curva, porque eu estou levando em consideração somente o preço. Ok? Ficou entendido? Aqui na oferta não é diferente, tá? Aqui na oferta, ó, vamos colocar na curva para vocês. Deixa eu apagar aqui também, porque senão vocês vão confundir. Bora lá. Variação na oferta, mesma coisa, tá? Variação da oferta, variação da quantidade ofertada, certo? Gente, mesma coisa. Se eu estou trabalhando com uma variação ao longo da curva, ó, que é uma análise aqui, ó, nos pontos dela, ó, aumentou o preço, aumenta a quantidade produzida, diminui o preço, diminui a quantidade produzida, uma relação direta ao preço, né? Se eu estou trabalhando com essa variação aqui, ó, ao longo da curva, significa dizer que eu estou trabalhando com o quê? Com variação da quantidade ofertada. E qual é a variável que eu estou considerando? Somente o preço, assim como foi identificado na demanda, tá? Agora, essa curva, ela pode vir para a direita, como pode vir para a esquerda. Quando ela vem para a direita, ó, significa dizer que a oferta está aumentando. Quando ela vem para a esquerda, significa que a oferta está o quê? Diminuindo, tá? Então, se a oferta está diminuindo, o que variável pode estar influenciando para que isso ocorra? Se a oferta está aumentando, que variável pode estar influenciando para que isso ocorra? Então, vamos lá. Vamos supor que teve uma redução, que teve uma redução no preço da matéria-prima, né? Se houve uma redução no preço da matéria-prima, a ideia é que ele produza mais para aproveitar essa baixa, né? Se ele vai produzir mais, a curva de oferta dele vai para onde? Vai aumentar. Se vai aumentar, vai para direita, vai para a D', certo? Se por um acaso ocorre o contrário, acontece um aumento no preço da matéria-prima, a ideia é que ele consiga colocar isso para a gente, para o consumidor, né? Porque quem vai pagar pelo aumento no preço da matéria-prima não é o produtor, somos nós. Concordam comigo? Nós que vamos pagar pelo aumento, porque, consequentemente, ele vai aumentar o preço para a gente. Se ele aumenta o preço, nós que estamos pagando, certo? Mas se ele não consegue fazer isso para o consumidor, e ele vai, não vai dar certo, porque a esse preço o consumidor, ele não vai querer. Ele vai fazer o quê? Diminuir a quantidade produzida. E se ele diminuir a quantidade produzida, essa curva se desloca para a esquerda,
tá? Então, você está trabalhando aqui, ó, com deslocamentos. Tu observa que a variável que tu utilizou foi o preço da matéria-prima, não foi o preço do produto. Observa aqui, ó, o preço do produto é uma interpretação. Aqui, quando tu está envolvendo outra variável, que é extra preço, aí tu está trabalhando com o quê? Com o deslocamento da curva, assim como tu observou lá na curva de demanda. E quando eu tenho um deslocamento da curva, eu tenho uma variação aonde? Na oferta, tá? Ou seja, variação da oferta é deslocamento da curva para a direita ou para a esquerda, tá? E quais são as variáveis? Qualquer uma, exceto o preço. Por quê? Quando tu vai trabalhar com a variação da quantidade demandada, aí é que tu vai fazer uma interpretação aqui ao longo da curva, e essa interpretação ao longo da curva é que está relacionada somente ao preço. Ficou claro, gente? Espero que tenha conseguido repassar isso para vocês, tá certo? O deslocamento da curva de variação da oferta, variação da quantidade demandada, fatores relevantes, preço do bem e custos fatores de produção, certo? Então, veja bem aqui, ó, exercício. Supondo o preço do bem, né, como eu disse para vocês, na dúvida, sempre desenha a curva, né? Então, supondo o preço do bem no eixo vertical e a quantidade ofertada no eixo horizontal, aqui, ó, de novo, ó, supondo o preço da curva aqui, ó, no horizontal e a quantidade no eixo vertical e a oferta, tá? Então, tu vai fazer a curva positivamente inclinada. Podemos afirmar que, letra A curva de oferta se desloca para a direita quando o preço do bem aumenta. A curva de oferta está se deslocando para a direita quando o preço do bem aumenta. Gente, se o preço do bem aumenta, né? Preço do bem aumentou. Tu vai ter uma variação ao longo da curva ou um deslocamento dela? Acertou quem disse ao longo da curva, tá? Então, não vai ter um deslocamento. Então, essa daqui está falsa. Letra B. A curva de oferta se desloca para a esquerda quando o preço do bem cai. Gente, de novo, a análise está fazendo o que aqui? É o preço do bem. Se tu está trabalhando com o preço do bem, tu não vai trabalhar com deslocamento dela, tu vai trabalhar com variação ao longo dela, certo? Então, mais uma vez, ela está falsa. Letra C. A curva de oferta se desloca para a direita quando aumentam os custos de produção. Opa, já mexeu aqui, ó, com outra variável, que são os custos de produção. E nós vimos que quando eu mexo com outra variável que não é preço, aí sim eu vou trabalhar com deslocamentos da curva, né? Agora eu só preciso entender se é para mais ou se é para menos, né? Então, se aumenta os custos de produção, o que é que o produtor vai fazer? Vai diminuir o seu nível produzido. Então, a curva vai para a esquerda e não para a direita, como é passado aqui na questão. Então, ela também está falsa. Letra D. A quantidade ofertada aumenta quando o preço do bem aumenta na condição de ceteris paribus, ou seja, eu estou considerando o preço, as outras variáveis estão constantes, e a teoria da oferta me diz exatamente isso. Quando aumenta o preço, a quantidade ofertada também vai aumentar. Veja bem, a quantidade ofertada. Perfeito. Resposta correta, letra D. Ok, minha gente? E a letra E, todas as alternativas estão corretas? É falso. Ok, pessoal? Deu para compreender? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, eu trabalho com vocês a curva de equilíbrio de mercado. Como que acontece com a junção, né, o encontro das duas curvas, como a gente tem, como é que a gente consegue chegar em uma condição de equilíbrio de mercado. Ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender, e se não, a gente esclarece depois, ok? Tenham todos bons estudos, tá? E até breve.